Oi, tudo bem? Eu sou o Marlos e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Como tudo começou, né? Da onde eu vim e como estamos ainda. Então vamos lá. Eu sou o Marlos João Cunha, venho de uma família de classe média baixa, onde meu pai é marmoreiro e a minha mãe é faxineira. Apesar de tudo isso, graças a Deus, eles nunca deixaram faltar comida na nossa mesa, né? Mas não tínhamos condições financeiras para ter alguma coisa de luxo, né? Então, meu pai foi adquirir o primeiro carro dele eu já tinha uns 11, 12 anos de idade. Foi quando ele conseguiu adquirir o primeiro carro dele. E era um carrinho bem velho. Um Fusquinha 69, gente. Então, ele sempre procurou. A gente via que ele queria melhorar, mas infelizmente uma condição financeira não tinha como, né? Não ganhava o suficiente para isso. E nós éramos em 4 irmãos, então imagina, ter que sustentar uma casa com 4 filhos, né? Mesmo trabalhando fora e a esposa trabalhando fora para ajudar minha mãe, no caso, não sobrava muita coisa. E vendo isso, né? Eu já com 14 anos de idade, comecei a trabalhar. Fui procurar coisas para fazer. Com 14 anos eu ia carpir terreno, essas coisas para levantar um dinheirinho. Mas aos 15, a minha mãe tinha uma amiga que o pai dela trabalhava com ar-condicionado, geladeira, refrigeração em geral. Trabalhava com tudo. E daí ele me contratou para ir atender telefone lá para ele, que ele estava precisando de alguém, estava com bastante serviço. Então eu entrei na área atendendo telefone, né, gente? Não sabia fazer mais nada. Então a partir daí eu entrei na área de climatização. E, na verdade não era nem climatização, era refrigeração, né? É diferente, os conceitos são diferentes. Comecei a trabalhar com ele para, na época, comprar uma bicicleta. Era o que a gente almejava, né? O que eu almejava na minha época, uma bicicletinha. Que minha mãe e meu pai não tinham condições de me dar uma. Então eu entrei para ajudar eles e automaticamente comprar uma bicicleta para mim. E daí em diante, trabalhei nessa empresa que fazia de tudo, assim. Trabalhava com ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar roupa, freezer, micro-ondas, gente, o que vocês imaginarem de eletro, eles botavam a mão para fazer. E aí eu, como sempre fui um cara que fuçava, comecei a mexer, né? E comecei a me interessar mais com a parte de ar-condicionado. E então peguei uma certa experiência lá. A gente trabalhava com toda a reforma de ar-condicionado, desde a parte de... Não existia o split, né? Que hoje tem. Então era o ACJ, o ar-condicionado de janela. Então a gente tirava o ar-condicionado, reformava, fazia pintura, retificava compressor, motor ventilador. Gente, era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje a gente só troca peça. Mas a gente fazia de tudo isso, abria compressor, retificava compressores. Hoje em dia não compensa mais, mas antigamente compensava, era muito caro, né, um compressor. Então, no mercado ele não conseguiu se manter. Esse meu primeiro patrão não conseguiu se manter no mercado. E ele veio fechar a empresa, eu estava recém fazendo 18 anos de idade. E daí até ele me deu essa empresa para tocar, mas rapaz novo, não tinha nem tirado a carteira de motorista ainda, não consegui. Ele me deu os equipamentos, aí comecei a mexer e a fazer serviço para vizinhos e montei uma oficinazinha em casa, né, onde meu pai tinha uma área lá, e criei uma oficina lá. Então, nos finais de semana, em horários vagos, eu pegava coisas dos vizinhos para poder arrumar, para poder mexer.
mas automaticamente já tinha procurado outra profissão, já outra profissão no que eu digo outra empresa, né? Não outra profissão. Eu já tinha ido trabalhar em outras empresas no ramo de refrigeração, que seria o mesmo ramo, que não tinha nada específico na nossa área, né, de climatização. Era tudo, abrangia tudo, geladeira, máquina de lavar roupa, tudo. E em outras, na minha cidade e em outras cidades vizinhas também. Eu trabalhei bastante tempo numa cidade vizinha nossa. Lembro que até meus 24 anos eu trabalhei nessa cidade vizinha, numa outra empresa, que também veio a fechar. E quando saí dessa empresa, o cara não tinha condições nem de pagar meu FGTS, gente, para vocês terem uma ideia. Saí de lá negociando salário, para ele poder me pagar o salário, e o FGTS até hoje ele nunca me pagou. Aí deixei também, porque não ia ter de onde ele pagar isso pra mim. Aí foi onde eu percebi que, gente, meu Deus, que profissãozinha, né? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Meu Deus, escolhi o caminho errado, a profissão, todo mundo fechando, todo mundo falindo, todos os lugares que eu trabalhei. E eu via várias empresas sempre caminhando no mesmo modo, da mesma maneira, pagando o funcionário com cheque 6 horas da tarde para poder descontar na terça-feira do outro dia, para ver se entrava um dinheiro no final de semana. E foi essa minha vida durante muito tempo, sabe? Então eu realmente pensei, putz, que merda, né? Será que é isso agora? E realmente eu gostava da profissão. É uma profissão que a gente pega um gosto por estar todo dia em um lugar diferente. Não é uma profissão de processos repetitivos, né? Mas então aí fiquei, fui contratado em outras empresas e fui trabalhando assim, fui levando, empurrando com a barriga. E num desses finais de semana, meu pai, nossa família foi fazer uma viagem, na nossa época era uma viagem, né, de uma cidade vizinha, com um Fusca, né, 80 por hora, 60 por hora, era uma viagem mesmo. E a gente foi visitar um irmão dele numa cidade vizinha nossa aqui, e eu passei na frente de uma empresa que só trabalha com climatização de ambientes, tá? Cara, eu olhei para aquela empresa e disse, meu Deus, que lugar lindo, né? Tinha um showroom, uma coisa mais linda. Na nossa época isso era... hoje em dia ainda é um luxo a gente ter um showroom, né? Mas naquela época, assim, o showroom do cara era absurdamente top. E eu disse, eu tenho que vir trabalhar aqui para esse cara. Tenho que vir. Mas passou, fiquei quase um ano trabalhando lá na cidade dos meus pais, na cidade onde eles moravam, né? Mas teve um dia que um tio meu me convidou para vir morar com ele nessa cidade onde era essa loja, né, de climatização. Eu não pensei duas vezes, né? Pedi permissão para meu pai e para minha mãe, isso eu já estava com 24 para 25 anos. Pedi permissão para sair de casa. Eles deram, graças a Deus, né? Porque tava 25 anos dentro de casa ainda, quase 25 anos dentro de casa ainda. Suma, homem, tá na hora de tu correr, tu trilhar teu caminho. Lógico, não falaram isso, brincadeiras à parte, né? Quem tem filho sabe que um pai e uma mãe sempre quer estar do lado do filho, né? Sei por experiência própria. Eu tenho o meu lá e a gente fica às vezes 1 ou 2 dias longe. Nossa, dá um desespero. A gente quer estar junto, tá com saudade direto. Então fui pra casa dele e ele tinha uma oficina de latoria e pintura de veículo. Aí ajudei ele lá uns 6 meses, 7 meses, até o que ele precisava, tanto é que eu morava com ele ainda. E eu disse pra ele, não, cara, não é a minha área, eu vou mandar um currículo lá nessa empresa. E era pertinho, bem pertinho. Então eu fiz o meu currículo e levei lá pra empresa. E fui contratado basicamente na outra semana já. E cara, ali abriu minha mente. Gente, ali foi um tirar cabresto de cavalo. Eu vi quanto o mercado é
é grande e ele era especialista em um nicho do mercado, aonde eu vi o problema de muitas empresas, né? Que muitas empresas querem abraçar muito e não acabam fazendo nada com perfeição, nada em excelência, que a gente fala hoje, né? Não atende bem o cliente da sua área. Então ele tinha um padrão de climatização de ambientes e conforto térmico, gente. Então ele só atendia, só fazia isso. E eu entrei ali nessa empresa como auxiliar de um técnico. E trabalhei 3 meses de auxiliar nessa equipe, né? Porque daí a gente forma uma equipe. Então trabalhei 3 meses com ele e já de 3 meses o proprietário já me deu um veículo, já virei um instalador, né? Não vou dizer técnico porque técnico é mais para frente. Eu virei um instalador. Então já instalava split, já fazia manutenção e aí mesmo que eu gostei, porque é todo dia num lugar diferente, todo dia um serviço diferente, né? Pra quem tá na área sabe como é. Aí trabalhei com ele 3 anos, trabalhei com ele de funcionário 3 anos e ele tinha um salário registrado e mais um uma comissão por fora. Então eu já ganhava bem, tá? Já ganhava bem naquela época. Eu lembro que em 2008, antes de dar aquela catástrofe aqui na nossa região, em 2008, foi aquelas enchentes que deram, né? Foi bem marcante aqui para nós, a nossa região, acabou com muita coisa aqui, destruiu muito. Tenho certeza que o Brasil inteiro conheceu essa nossa parte aqui em Santa Catarina, que foi bem afetada. E eu lembro que em 2008, então eu já tinha um saláriozinho ali de 3 a 4 mil reais por mês. Então era um salário bem bom para a época. E para uma pessoa que não tinha nenhuma especificação técnica, né? Eu digo assim, eu não era formado em nada, simplesmente me dediquei a essa profissão e consegui chegar a um salário que muita gente até hoje ainda não tem essa condição financeira, né? Beleza, mas a gente tem sempre ambição, né? A gente quer sempre ganhar mais. Eu digo ambição é uma coisa boa, tá? Que a gente tem que ter sempre poder melhorar, a ambição de melhorar, né? Não de querer passar por cima dos outros, tá, gente? Então é diferente, a ambição é diferente de... Tem uma outra palavra que agora esqueci de passar para vocês, mas a ambição é uma coisa boa, a ambição saudável, tá? Não de querer passar por cima das outras pessoas para conseguir o nosso objetivo. Então, como eu sempre tive uma ambição de sempre querer ganhar mais, procurar me desenvolver mais e tranquilo. Nessa época eu questionei com ele para terceirizar a minha mão de obra. Eu já tinha carro, já tinha todas as minhas ferramentas, né? Então perguntei para ele, vamos terceirizar, vamos. Ele topou, porque a terceirização é bom para ambos os lados, né? Um patrão não cria vínculo com o funcionário, não tem que estar pagando 13º, férias, não tem nada de seguro com o funcionário, só um contrato. E automaticamente o funcionário terceirizado do outro lado, ele ganha muito mais, né, gente? Ele ganha bem mais, porque o patrão não precisa pagar isso, então o serviço dele automaticamente agrega muito mais valor, né? Beleza. Já no primeiro mês, gente, de terceirizado, eu faturei acima de 7 mil reais. Cara, nossa senhora, era muito dinheiro, cara, era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro, né? Não era. Hoje é muito dinheiro. 7 mil reais, tô ganhando fixo por mês, gente, você consegue fazer muita coisa, tá? Então, automaticamente, ali já comecei a ganhar 7 mil reais e dali foi subindo, tá? Fui otimizando a minha mão de obra, o meu estilo de trabalho, vi qual que eram os meus pontos fracos e fui melhorando. E eu lembro que chegava verões que eu conseguia tirar até 13 a 14 mil reais por mês, cara, em algumas épocas, sabe? Então, e no inverno nunca baixei de 7 mil reais. Nunca baixei de 7 mil reais. Beleza. Mas trabalhava
direto, era até 8 horas da noite no verão, era até 9, 10 horas da noite quase todo dia, tá? Sábado, só folgava no domingo mesmo. Então quem quer tem que correr atrás, gente. É essa a frase, né? Um salário desse não vem fazendo isso, tá? Não vem sendo só o essencial. Você tem que ser superior. Tem que procurar sempre fazer mais. O que teu patrão precisa? Ah, ele precisa que eu faça isso. Não, vou fazer isso e mais um pouco, tá, gente? Então essa sempre foi minha meta. Faça o que tu precisa, faça o que foi te pedido, mas faça mais. Então, foi sempre procurando desse modo que eu levei a minha vida. E na época eu já namorava, né? Já estava quase casando aí. E num serviços desse fora do horário, eu tive um acidente de trabalho. Ali o meu chão caiu, gente, porque eu tive uma queda de 8 metros de altura, tá? Vindo até falar fica difícil, porque foi uma fase bem difícil na minha vida. Vindo a fraturar 2 calcanhares e comprimir 2 vértebras da coluna. Então, chegando no hospital, ali já o bombeiro me recolheu do chão. Chegando no hospital, eu fiquei bastante tempo até conseguir entrar na sala de cirurgia. Eu fiquei quase 12 horas para conseguir fazer minha primeira cirurgia. E tomando morfina na veia, e não era suficiente, a dor não cessava, né? Porque realmente é uma dor muito forte. E o médico passou por mim, olha, cara, ele viu, a gente bateu raio-x e vários procedimentos que a gente tem ali teve dentro do hospital. E o médico veio pra mim, cara, tu vai ter sorte se tu voltar a caminhar novamente. O teu futuro, bem provável, vai ser uma cadeira de roda. E dali em diante eu comecei a pensar o que seria da minha vida, né? O que eu ia fazer? Porque basicamente não tinha nenhuma faculdade. Eu tinha uma profissão que gerava bem, mas dependia de mim. Essa profissão dependia de mim. Nessa época eu já estava junto, já estava casado. E a minha esposa tinha um filho de 3 anos já. Então eu tinha dívidas acima daquele piso salarial que eu tinha, né? Então eu tinha várias coisas para gerar, né? Então para produzir eu precisava desse dinheiro, desse rendimento. E sem eu trabalhar não tinha condições, né? Então tá, fui pra primeira cirurgia, fizemos a cirurgia em um pé. Depois de 3 dias a gente fez a cirurgia no outro pé. E depois de mais 4 dias internado no hospital, ele me liberou para vir para casa. Lógico, de cadeira de roda, né? Eu não conseguia nem mexer, gente. A coluna, naquela fase, a coluna começou a doer de um ponto que eu não conseguia nem virar o pescoço. Então, fui pra casa e a minha vida era colchão, deitado. Era 23 horas, vamos dizer, deitado, porque 1 hora eu saía do colchão com auxílio, tá? Eu precisava de gente para me auxiliar, para ir para cadeira de roda, que daí é onde a gente ia pro banheiro de cadeira de roda, tomar banho de cadeira de roda. E a minha vida foi isso durante 4 meses. Eu lembro que uns 2 meses para frente eu já estava um pouquinho melhor, eu já conseguia me movimentar na cama um pouco mais e já conseguia sair da cama e entrar na cadeira de roda sozinho para ir pro banheiro. Nossa, já foi uma grande coisa, né, gente? Porque até para tomar banho e fazer as necessidades era tudo na cadeira de roda. Botar roupa precisava de ajuda, né? Botar uma meia, botar uma cueca precisava de ajuda. Eu lembro que daí num final de semana o meu tio foi lá, e meu pai foram lá. Eu morava numa casa grande até na época, assim, uma casa bem grande. Tinha um pátio, terreno. E eles fizeram uma rampa para eu poder descer com a cadeira de roda, para eu poder descer a escada, para eu poder pegar sol, né? Porque não saía na rua. Então
Eu lembro bastante dessa época que a gente vai saindo assim da cama e vai vendo a rua, assim, a coisa a gente não dá valor, né? A gente só dá valor quando a gente percebe o que a gente perde. Mas beleza, ali então, com 4, quase 5 meses depois do acidente, as minhas reservas foram se acabando. E as contas foram batendo. Então na época eu tinha um carro zero para pagar, tinha o aluguel da casa e toda a despesa familiar, né, de alimentação. Minha esposa trabalhava, mas o que ela gerava pagava só as contas básicas, né, e não tinha mais o luxo que a gente tinha, né, automaticamente se perde o luxo, né. Então, com 5 meses eu comecei a instalar ar-condicionado na cadeira de roda mesmo, gente. Eles vinham, me pegavam, botava a cadeira de roda, tinha uma picape, botava a cadeira de roda em cima da picape, minhas ferramentas, e dirigiam o carro para mim. E quando eu podia botar, eles botavam uma mesa de jantar, geralmente a gente fazia esse tipo de serviço para os amigos, né? Botava a mesa de jantar, a gente subia, eu subia em cima da mesa de jantar e botava a cadeira de roda em cima da mesa de jantar e eu subia em cima da cadeira de roda para fazer a instalação. E quando eu não conseguia, eu auxiliava, mostrava o caminho como tinha que ser feito, né? Então eu ensinava eles naquela época ali, nunca me passou pela cabeça o ponto de passar minha informação para alguém, mas ali já, hoje vendo o que eu estou fazendo agora, ali eu vi que eu conseguia fazer isso, né? Passar, porque ali eu consegui treinar pessoas que nunca fizeram uma instalação de um ar-condicionado e eu treinava eles a fazer. Beleza. Então fazia esse tipo aí, dava para manter, eles me ajudavam, pagavam o preço, dava para conseguir manter as parcelas das minhas contas em dia. Aí comecei automaticamente já fazendo as fisioterapias, né? E todo dia fazendo fisioterapia, todo dia. Aí comecei a ir com o carro, cara, fazer fisioterapia. Comecei a dirigir mesmo. Eles endoidavam comigo, minha mãe, meu pai. Não, eu vou dirigir, eu quero dirigir porque, nossa, eu amo veículo, amo combustível, amo gasolina, amo o que o carro proporciona pra gente. Eu gosto muito de velocidade. Tive kart, já corri bastante, então eu gosto muito dessa adrenalina do que o motor gera pra gente. E ali eu vi que era possível, gente, voltar pra minha vida normal, não normal, né, mas voltar pra minha vida de novo. Então me esforcei bastante e voltei a caminhar. Com 7 meses já estava trabalhando, já estava na ativa, com uma muleta só. Muita dor, tá? Então foi assim, eu era à base de analgésicos 3 a 4 vezes por dia para poder tocar minha vida de volta, gente. Tocar minha vida de volta. Então eu criei um vício em remédio. Hoje eu digo que, graças a Deus, eu consegui sair desse vício, porque foram 4 anos tomando na média de 30 comprimidos por semana. E isso a gente sabe que não faz bem, né? E graças a Deus eu consegui sair desse buraco e me levantar de novo. Então, o que faltava na minha vida foi um treinamento em onde eu corri atrás. Gente, me matriculei, me inscrevi em uma escola técnica de um outro estado, tá? A gente fazia aulas presenciais e aulas online em outro estado. Então me formei como técnico em climatização, tá? Tenho meu diploma, tenho meu CREA. E hoje vejo que o conhecimento faz bastante diferença. Mas além disso, e eu ainda continuei terceirizado naquela empresa, na mesma empresa, ele me ajudou, me manteve ali, me deu a oportunidade de, quando eu pudesse voltar. Então eu agradeço muito a ele por essa oportunidade.
E dali em diante eu vi que eu precisava melhorar. Mas eu já tinha uma profissão, eu já estava formado, eu já tinha tudo isso, mas eu tinha uma falha, um ponto cego que eu não via, que era lidar com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa grossa, eu era, né? Não, sempre eu era uma pessoa grossa e falava, nossa, cara, tu é muito grosso, tu é muito direto. Eu não tinha meio termo, era isso ou era isso. Então, ali eu percebi que era um ponto que eu precisava muito melhorar, gente. Muito, muito. Mas vocês não têm noção, muito mesmo. Então, conheci um treinamento caro, na época era dinheiro. Conheci um treinamento pessoal que foi desenvolvido, esse treinamento foi desenvolvido pós-guerra para ao melhorar o psicológico e das pessoas, né, dessas pessoas que foram traumatizadas pela guerra. Então, para essas pessoas voltarem a viver de novo, então eu conheci esse treinamento. Esse treinamento é muito bom. Eu fiz, a minha esposa fez, alguns amigos ao meu redor fizeram, e foi o que me abriu a mente, gente, para como lidar com as pessoas, o que as pessoas pensam de mim, né? Como tratar as pessoas ao meu redor. Então eu evoluí bastante nesse treinamento por parte de lidar com os clientes, lidar com a minha família, tá? Lidar com meus emocionais, porque o emocional te segura. Não adianta você ser um profissional muito bom, sendo que você não tem um emocional preparado e um psicológico forte, tá? Então, gente, eu saí de lá. Eu saí desse treinamento, foram 3 dias intensivos, né? 3 dias dentro de um hotel e você não tem contato externo nenhum. Eu saí desse treinamento com a faca na caveira, cara. Saí com sangue nos olhos e eu vou montar o meu negócio. Mas, como eu era da área técnica, eu precisava de uma pessoa que fosse da área comercial. Então eu tinha um amigo lá dentro dessa empresa e eu fiquei martelando no ouvido desse cara durante 2 meses, cara. 2 meses. E chegou num ponto que eu convenci o cara. Nossa, eu convenci o cara. O cara abandonou, gente, um salário de 8 mil reais registrado, tá? O cara ganhava bem. E se não bastasse o salário ainda, a esposa do cara tava grávida de gêmeos, gente. Vocês sabem o que é isso? A esposa do cara tava grávida de gêmeos. O cara tocou o foda-se junto comigo. Vamos montar o nosso negócio. Hoje ele é meu sócio, né? Estamos na nossa empresa aí. Graças a Deus, tudo certo. Mas começamos eu e ele. Ele vendendo e eu instalando. Ele vendendo e eu instalando. Isso foi 1 ano assim. Alugamos uma sala comercial. Gente, não tinha nada dentro da sala. A gente não tinha dinheiro para montar nada. Começamos ali, ele atrás da venda e eu atrás da mão de obra e instalando. Então foi 1 ano bem trabalhado. Graças a Deus a gente conseguiu montar nosso showroom em 1 ano. Criamos uma carta de clientes muito boas. E como a gente já vinha de empresas anteriores, a gente conseguiu pegar a falha de cada empresa e não ter a nossa. Então as falhas nós aplicamos na nossa empresa e hoje nós atendemos os nossos clientes muito bem. E eu posso dizer que chega uma determinada época a gente não pode mais pegar serviço, tá? Tem anos que 1 mês antes de fechar o verão, a gente já 1 mês de fechar o ano, a gente já está com a agenda lotada, tá? De instalação e manutenção. E então eu tenho certeza que é um método que funcionou e vai funcionar para todos. E daí em diante a gente se focou, trabalhamos e criamos um corpo de funcionários, né, totalmente treinados também na nossa empresa, conforme o meu treinamento e o treinamento do meu sócio. E então partimos para cima, gente. E estamos aí, estamos crescendo cada vez mais. Hoje estamos vai para 4 anos de empresa, tá? Estamos com uma empresa bem sólida já, construindo a nossa sede própria. E hoje a gente eu tô com um projeto de passar esse meu conhecimento para frente. E espero que a pessoa que estiver aí do outro lado faça bom proveito
conhecimento que eu tenho para passar, porque ele transformou a minha vida, tá? Transformou a minha vida e com certeza vai transformar a sua. Beleza, gente? Muito obrigado e essa é a minha história.